Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus pela oportunidade que nós temos de oração, de estudo e de poder profetizar todos os dias, que toda a nossa casa servirá ao Senhor Jesus. Aleluia! Porque todos os dias, minha irmã e meu irmão, nós estamos aqui orando e profetizando que toda a nossa casa será transformada numa família que obedece e teme o nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É assim que diz lá em Tiago 5,16, e esta é a missão desse ministério em nome do Senhor Jesus. E para você, minha irmã e meu irmão que me acompanha lá no Instagram também, você vê que todos os dias eu coloco ali o nossos devocionais. E ali no devocional de hoje eu falei que hoje nós devíamos começar o nosso dia com um testemunho, não é? E para a glória do Senhor Jesus, esse ministério hoje tem 2 testemunhos para contar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Um do rapaz que a gente estava orando por ele, que ele teve uma isquemia cerebral. E ele já teve várias isquemias. Das outras vezes nós oramos por ele aqui e ele também saiu, e dessa foi uma isquemia mais forte, mas para a glória do nome do Senhor Jesus, o médico disse que ele até iria ficar com sequela, mas para a glória do nome do Senhor Jesus, ele não teve sequela nenhuma e ele já recebeu alta e já está em casa. E a outra por uma moça que ontem quando eu recebi a notícia dela, eu já tinha feito a oração e eu falei com a irmã assim, não, nós vamos orar, e eu passei para as intercessoras, ali ia fazer uma cirurgia cerebral e assim, estava com tumor na cabeça, e para a glória do Senhor Jesus, a cirurgia ocorreu tudo bem, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos começando essa oração trazendo um testemunho, porque é orando uns pelos outros que nós seremos curados, que nós seremos sarados. Ontem também eu fiz um exame, eu faço consultas diárias com o neurooftalmico, e ontem ele me pediu que me fizesse um exame. O médico falou comigo, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, é porque eu corro risco de desenvolver um tumor nos olhos. E o médico falou assim, não, você está curada. Eu falei, louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, comece o dia. Eu já tinha, quando eu escrevi o devocional semana passada, porque eu escrevo os devocionais uma semana antes para publicar na semana seguinte. Eu gosto de trabalhar sempre com uma semana de antecedência. E só as orações que são diárias. E aí eu escrevi, comece o seu dia com um testemunho. Eu só tenho testemunhos para contar. Aleluia, que o Senhor é fiel. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do capítulo 21 do livro do Êxodo, mais do versículo 28 até o versículo 32, ou seja, no finalzinho, é o final do capítulo 21. Então nos ajude se inscrevendo nesse canal e nos dando o seu like e ativando o sininho, mas deixe também o seu nome para que nós possamos colocá-lo no nosso caderno de oração. Deixe o seu pedido, porque às vezes você coloca ali o pedido à noite, você acha que já passou a oração, mas eu coloco no caderno, as intercessoras vêm, elas passam para o caderno delas, e a oração do que se faz ali no canal não é a única oração do dia, tá bom? É igual essa oração aqui que eu vou colocar para você, vou fazer daqui a pouco, depois da mensagem da reflexão, que vai ao ar às 18 horas, não é a única oração do dia. Hoje já foram feitas 2 orações, entendeu? Isso por mim. Agora eu não sei pelas outras intercessoras, porque é o Espírito Santo, nós somos movidas pelo Espírito Santo. Amém? E eu gosto de deixar as intercessoras livres, porque quem dirige as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus.
Aqui não é um ministério de religião, e sim um ministério movido pelo Espírito Santo. Amém? Então, vamos orar e vamos ter fé, vamos profetizar com fé. Olha o que eu escrevi semana passada, profetizando com fé. E hoje é só testemunhos para contar. Estou tão alegre, tão feliz, porque a alegria de vocês é a minha alegria. É a minha alegria. Em nome do Senhor Jesus. Assim como eu creio que a minha alegria é a alegria de vocês. Eu tinha que contar isso para vocês. Eu estava doida para amanhecer, para mim poder contar. Eu falei, na hora que chegar a hora de eu gravar, eu vou contar para os meus irmãos essa alegria em nome do Senhor Jesus. E eu fiz questão de contar no ar. Vou contar no ar, para que todos assim saibam em nome do Senhor Jesus a boa notícia. Aleluia. Então veja que o versículo 28 nos diz que se um boi chifrasse uma pessoa, causando-lhe a morte, o boi teria que ser apedrejado. E a sua carne não poderia ser comida. Mas o dono do boi, caso não soubesse que o boi costumava chifrar, então ele seria absolvido. Caso contrário, ou seja, se ele soubesse que o boi costumava chifrar e ele não o mantivesse preso, e o boi veio e matou uma pessoa, então tanto o boi como o dono do boi seriam mortos. Mas caso a família da vítima quisesse, ela poderia livrar o dono do boi da morte, apenas lhe pedindo uma indenização. E a indenização, caso o boi chifrasse um escravo ou uma escrava, seria de 300 gramas de prata, ou então 60 ciclos de prata. Tá? Que esse é o valor de um escravo. E o boi ainda seria apedrejado. Mas às vezes, minha irmã, quem lê essa passagem pode até se escandalizar, né, com a morte do boi. Mas entenda que nós temos que entender isso, que a vida do ser humano, ela tem prioridade, tá? A vida do ser humano, ela é mais importante que a vida de qualquer animal, tá bom? Ah, irmã, tudo não é vida? Sim, mas a vida do ser humano tem prioridade. Digamos se você tem um cachorro feroz e esse cachorro tem que ficar preso, tá? E se porventura ele se soltar e morder alguém e matar alguém, o dono desse cachorro tem que ser responsabilizado judicialmente. Ah, tadinho do cachorro, o cachorro é inocente, o cachorro é um animal irracional. Sim, por isso mesmo que ele tem que ficar preso. Tá? Ele é feroz, ele tem que ficar preso. Eu tenho uma cachorra aqui que ela é linda, maravilhosa, uma Rottweiler. Ela fica presa, tá? Ela não representa perigo nenhum para os donos da casa, mas ela representa perigos. Perigo para o rapaz que vem entregar o refrigerante, para o rapaz que vem trazer as compras, para o rapaz que vem entregar a ração para ela. E quando esses rapazes entram, eu fico na frente da casinha dela, porque já teve casos dela arrebentar da corrente e vir tentar morder essas pessoas. Se eu não estivesse na frente, ela morderia. E se ela tivesse mordido? Nós seríamos responsabilizados judicialmente. Teríamos que arcar com todo o prejuízo da pessoa. E se ela tivesse matado, ela poderia matar. Na intenção da cachorra, ela está nos defendendo. Ela é apaixonada comigo e com a minha irmã. Apaixonada. Não representa perigo nenhum para nós, nem para os idosos que tem aqui em casa, e nem mesmo para as crianças. Mas ela representa perigo para os de fora, e nós temos que saber disso. Mas infelizmente o ser humano, eles estão trocando a ordem. Eles estão colocando os animais na frente do ser humano. Eles estão dando mais valor para o animal do que para o ser humano. Então, você tem um animal, ele é um animal feroz, de porte grande, sim, é um direito seu, mas você tem que entender que o ser humano na sua casa, que o seu semelhante, o seu vizinho, as pessoas que vêm trabalhar na sua casa, elas têm mais prioridade do que aquele seu animal de estimação. Você não pode sair com aquele animal para a rua sem que ele esteja bem protegido, sem que ele não ofereça perigo para as outras pessoas.
Eu já vi, quantos de vocês já viram pessoas saindo pela rua com animais ferozes, com cães ferozes? E aí você afasta, você fica recuado e aí eles viram para você e falam, ele morde não, ele é mansinho, tá? Mas quem garante que o cachorro uma hora não vai se zangar, não vai se espantar com uma roupa, não vai estranhar uma roupa que você está usando, uma coisa que você está comendo, uma criança que você está carregando? Então é falta de amor ao próximo, é falta de cuidado, de zelo com o outro, né? E quando isso acontece, essas pessoas têm que ser responsabilizadas judicialmente, sim. Não tem que ser vistas como coitadinhos, não. Não tem que ser vistas como coitadinhos. Não tem que ser vistas. Elas têm que ser indenizadas, elas têm que ser indenizadas, elas têm que ser responsabilizadas, elas têm que indenizar as pessoas que foram feridas, e se as pessoas foram mortas, elas têm que irem para a cadeia, sim. É justiça, é vida por vida. É um crime que elas cometeram, não é o cachorro que cometeu o crime, é elas que cometeram. E aquele animal, se ele é tão feroz, se ele representa tão perigo assim, ele tem que ser sacrificado. Infelizmente, minha irmã e meu irmão, nós temos que ver todas as coisas com o lado da razão e não com o lado da emoção, com o lado do sentimentalismo. O nosso Deus, ele não é sentimentalista. O nosso Deus não é emocional, o nosso Deus é racional. O nosso Deus não nos convida para ficar no campo do sentimentalismo, e sim no campo da razão. O ser humano, ele tem prioridade. Deus criou homem e mulher. É o homem e a mulher que recebeu o fôlego da vida. É o homem e a mulher que recebeu o sopro do Espírito Santo. Todos os seres têm vida, foram criados pelo Senhor, sim, mas estão depois do homem. O homem e a mulher, eles vão dominar sobre todas as coisas que foram criadas. Então não vamos inverter a ordem de Deus. Não vamos inverter, não podemos inverter a ordem do Senhor. Não podemos. Tem pessoas aí, eu já coloquei isso no livro, A Obediência da Lei da Separação, que estão fazendo pelo animal coisas que elas não fariam por uma criança. Às vezes elas gastam por mês R$3.000 por mês com um cachorro, mas não tem coragem de comprar R$3.000 de fralda geriátrica e levar no asilo. Não tem coragem de comprar R$3.000 de leite, de fórmula e levar no orfanato. Não tem. E às vezes sofrem, são pessoas amarguradas, são pessoas entristecidas, são pessoas deprimidas, são pessoas loucas, pessoas dependentes de medicamentos. Porque o carinho que elas querem receber, elas ficam devotando tudo em animais. Enquanto que se elas tivessem adotado uma criança, elas teriam uma outra retribuição. Entendeu? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas não podemos inverter as coisas. Ah, irmã, você está sendo contra ter animal de estimação? Não estou sendo contra. Eu tenho, aqui em casa nós temos. Mas é cada um no seu espaço. Não deixa o animal ocupar na sua vida um lugar que é do ser humano. Não deixe, porque senão você está pecando contra o Senhor. Contra o Senhor, nosso Deus. A prioridade é do ser humano. É o ser humano que carrega a centelha do Espírito Santo, o sopro de Deus. Amém? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Bem, a reflexão para nós hoje, eu já acabei entrando na reflexão, né? Esse assunto é um assunto que mexe tanto comigo que eu acabei já entrando nessa reflexão. A infração era cometida pelo animal, não é? Mas por que punir com pena de morte também o dono do boi? Sabia que existia uma distinção clara entre o boi dócil e o boi bravo? E o dono tinha que ser alertado da sua braveza e periculosidade, tá? O dono do boi, ele era alertado.
quando ele ia comprar um boi, ele sabia se ele estava adquirindo um boi que era manso ou se era um boi bravo. Mas mesmo assim, ele queria levar para casa, ele decidiu levar para casa um boi que era bravo. Então, por que a pessoa insistia em adquirir um boi assim? Isso comprova, minha irmã e meu irmão, que as nossas escolhas, elas são sempre de acordo com a nossa índole e com o nosso temperamento. Entendeu? Pessoas violentas, até os seus animais são violentos. Até os bichos que elas escolhem como estimação são violentos. Ah, irmã, há exceção? Claro que é exceção. Claro que há exceção. Eu te falei que aqui nós temos uma Rottweiler. Ela é mestiça de Rottweiler. Quando nós ganhamos a cachorrinha, foi adoção, veio pequenininha, bonitinha, uma gracinha. Eu peguei a cachorra, orei, ungi pela cachorra, ungi para que ela fosse mansa, fosse dócil e gostasse de todos da casa e fizesse bem para todos da casa. E nós não sabíamos que a cachorra era uma cachorra mestiça de Rottweiler. Nós não sabíamos. Para nós era uma vira-lata comum, mansa, de porte pequeno. E aí a cachorra foi crescendo e ficou aquela cachorra grande e feroz. Mas ela continua o quê? Sendo mansa e dócil para todos da casa. Então há exceção? Claro que há exceção. Mas se fosse para a gente adquirir uma cachorra dessa, jamais. Porque a casa é uma casa que tem crianças, meus sobrinhos netos estão aqui constantemente, não é? Constantemente. E tem idosos, que são 4 idosos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu espero que todos façam 100 anos com saúde, com vida, com longevidade, com fartura, em nome do Senhor Jesus. Então jamais nós adquiríamos uma cachorra dessa, brava, violenta, que todo mundo tem medo. Teve um dia que tinha pessoas aqui, ela soltou, todo mundo escondeu, os que estavam aqui escondeu dentro do carro. Escondeu dentro do carro, com medo dela. Então, pessoas violentas, até os seus animais são violentos. As suas escolhas são agressivas. São agressivas. É por isso que o dono do boi também precisava ser morto. Porque ele optou por aquela violência. Ele optou por aquele cenário de violência. Ele não era inocente. Ele não era inocente. O animal era irracional. O animal não tinha mais condição. O animal não tinha como controlar. Então o animal tinha que ser sacrificado. Mas o dono também. Porque o dono optou por aquilo. O dono optou. Por que ele não pegou aquele animal? Não deixou aquele animal para o abate? Por quê? Ele tinha prazer em ferir. Talvez no íntimo dele, o desejo dele fosse que aquele animal mordesse alguém, matasse alguém. Quantas pessoas aí levam seus animais para rinha, para briga? É proibido briga de galo. É proibido. Eu tinha galo aqui, nosso galo era dócil. Chamava até Totoca. Eu pus o nome dele de Totoca, era um galo índio, aqueles galos que as pessoas levam para disputa. Mas o meu não, o meu era dócil, era Totoca. Depois apareceu um outro também, a mesma coisa, eu coloquei o nome dele de Sofrimento, ele cantava o dia inteiro. Até o dia que o Sofrimento fugiu. Ele ficava tão solto, tranquilo, que ele fugiu, foi embora, ele não quis voltar mais, e aí foi ganhar mundo. Porque a gente passa para os animais aquilo que a gente na verdade é. E a gente escolhe, todas as nossas escolhas são de acordo com aquilo que nós somos. Minha irmã, se você tem a pornografia em você, suas roupas já são todas sensualizadas. Se você não tem, você se cobre, você se veste. Você não tem intenção de ficar se mostrando. Não se engane. Às vezes você está querendo se enganar, mas chega uma hora que você é traído pelas suas escolhas. É só prestar bem atenção que nós vamos saber quem é você, né?
Quer conhecer uma pessoa, traz ela para dentro da sua casa, porque você vai ficar conhecendo. Porque uma hora ela vai acabar se traindo pelas escolhas que ela fizer. Não precisa de você dela falar nada. Que ela pode ensaiar um texto muito bem, ensaiar um textozinho muito bem decorado. Mas pelas escolhas que ela fizer, tem como você saber quem é aquela pessoa. E daí você não escolhe mais, você risca da sua vida, minha irmã e meu irmão. Entendeu? Porque as nossas escolhas são de acordo com quem nós somos. É por isso que o dono do boi tinha que ser morto. Porque ele escolheu aquele boi feroz. Então no íntimo ele amava a violência, ele amava a agressividade, ele amava o homicídio, ele amava a destruição do semelhante dele. Entendeu, minha irmã, meu irmão? Então vamos orar, por isso que nós oramos todos os dias aqui nesse ministério. Às vezes você que está me ouvindo vai falar, não, mas essa oração é tão repetida, todo dia ela ora a mesma coisa. Teve um dia que o Espírito Santo me despertou para isso e falou, siga em frente. Deve falar, Nora, essa oração dela é repetida, todo dia ela ora a mesma coisa? Sim, oramos a mesma coisa. Todo dia devemos orar para que o Senhor mude a nossa índole. A nossa índole e a índole de todos da nossa casa. Não queremos perversos na nossa casa. Não queremos homens violentos, mulheres violentas. Não queremos ser violentas. Não queremos ser perversos. Não queremos ser amantes da pornografia. Não queremos. Porque é tudo isso que vai nos levar para o inferno. E nós não queremos. O inferno não foi preparado para nós, nem para os nossos familiares, minha irmã e meu irmão. Entenda isso. O inferno foi preparado para o diabo e para os rebeldes, os anjos rebeldes que o seguiram, que se tornaram os demônios. Entendeu? Então vamos orar assim, todos os dias. A mesma coisa, sem cessar, sem descansar. E orar todo dia pedindo, hoje já pedi, Senhor, não desista de nós, enquanto família, levantando esse caderno para cima. Tá bom? Então que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, Pai, como o Senhor é bondoso, zeloso, Paizinho querido. E eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor não desiste de nós enquanto família. O Senhor sempre tem tido misericórdia de nós, Pai querido, sempre misericórdia. E eu te louvo, Pai querido, por esses testemunhos maravilhosos, Pai querido. Eu te louvo pela cura desse irmão da isquemia, Pai, porque essa mãe recebeu essa boa notícia, Pai querido, da recuperação do filho dela, Pai querido. E ela ainda pediu para que não tirasse o nome dele do caderno, e o nome dele não vai sair do caderno, Pai, não vai sair do caderno. E que ele possa, Pai, verdadeiramente, Senhor, se converter, Pai, em nome do Senhor Jesus, ter uma vida transformada, Pai querido. Porque o Senhor sabe, meu Deus, que esse ministério não ora somente por pessoas convertidas, ora por pessoas também, Pai, que vão herdar a salvação, porque nós profetizamos que todos vão ser salvos em nome de Cristo Jesus. Eu te louvo, Senhor, por essa senhora que fez a cirurgia ontem. Ô Pai, o Senhor sabe como meu coração estava contrito e humilhado por ela, Pai. Ô Senhor, muito obrigada. Eu te falei, Pai, que eu nem conhecia direito essa família, mas eu sentia a dor desse sobrinho que clamava por essa tia, Pai. Ô Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigada por ter ocorrido tudo bem, Pai. Eu vou continuar orando, Pai, até ver essa senhora receber a alta e estar em casa, celebrando com a família dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Pai, muito obrigada por todas as intercessoras desse ministério, Pai querido, por todas, Pai, porque nós temos o coração contrito e humilhado, Pai, para ajudar essas vidas a abençoar. Senhor, obrigada, Senhor, por essa minha irmã que está viajando, que os dias dela ali sejam abençoados, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe ela, Pai. Que se essa dor nos rins que ela está sentindo, Pai, se for seta do maligno por causa das intercessões que ela tem feito, Pai, que cai por terra em nome do Senhor Jesus. Contra os teus eleitos não vale, Pai. Não vale profecia satânica. Contra os teus eleitos, Pai, não vale maldição. Pai querido, ninguém vai parar a tua igreja, Pai. Ninguém vai parar os teus profetas. Ninguém vai parar os teus servos, Pai. Demônio nenhum, Pai, que cai por terra toda cilada do inimigo, Pai. Se foi algo que ela comeu, Pai querido,
tira tudo isso desse ventre em nome do Senhor Jesus. O nosso ventre faz parte de um corpo que é templo do teu Espírito, Pai. Então nos santifica, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, Pai querido, e nos dê saúde, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Saúde para todos nós, Pai, que estamos com nome, Pai, aqui nesse caderno do relógio mundial de oração. Pai querido, eu te peço perdão, Pai querido, por toda a desordem que nós trouxemos, Pai, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, Pai, para a nossa casa, Pai, para a nossa família. Tenha misericórdia, Pai, de nós e nos perdoe, porque nós somos causadores de desordem, mas o Senhor é o Deus da ordem, Jesus. O Senhor é o Deus da ordem. Espírito Santo, coloca tudo em ordem, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós tudo aquilo que não presta, todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, todo desejo ruim, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, santifica todos os homens da nossa família, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, e nos santifica como mulheres. Tira de nós tudo aquilo que não presta, todo pensamento ruim, todo desejo de maldade, toda perversidade, toda violência, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser santos, Senhor, santos como o Senhor é. Santifica as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não aceitamos espírito nenhum de rebeldia tomar conta deles, nenhum espírito de violência, nenhum espírito de maldade, nenhum espírito de perversidade, em nome do Senhor Jesus. Que eles tenham cada vez mais prazer em Ti, Jesus. Se revela para eles, Senhor. É o que nós te pedimos como igreja, meu Deus, como igreja, Senhor. Te pedimos também, meu Deus, pela vida dos nossos pastores e as nossas pastoras, os nossos líderes, os nossos mestres, pela vida dos missionários, Pai, que estão no Brasil, que estão no campo, que estão na Indonésia, que estão na China, no Japão, na África, na Índia, Senhor, no Paquistão. Abençoe a vida deles, abençoe todos aqueles que têm ministério de intercessão, a começar do relógio mundial de oração. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, tenha de piedade, Pai querido. Não deixe faltar recurso financeiro, não deixe faltar unção. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai, e não nos deixa sermos envergonhados por ninguém da nossa família. Pelo contrário, santifica os nossos familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos paz, Pai, cada vez mais paz e saúde para fazer a Tua obra. Que todo espírito de Jezabel, todo espírito de Amaleque, todo espírito, Senhor, de Herodias que se levantar contra a vida dos seus profetas, Pai, contra a vida dos seus ungidos, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação de Israel, Pai, com mirias de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cerca os 4 cantos da terra de Israel com mirias de anjos, assim como eu te peço para cercar os 4 cantos da nossa casa, Pai, de todos nós que oramos pela terra de Israel, com mirias de anjos, expulsando dali todo demônio enviado, Pai, todo demônio colocado, todo demônio invocado, Pai, expulsando dali toda obra de feitiçaria, em nome do Senhor Jesus. Que haja fartura nas terras de Jerusalém, nas terras de Israel, mas que haja paz e fartura também na nossa casa, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Que não haja desempregados na nossa casa, que não haja necessitados, Pai. Prospera, Pai, todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno, do mais velho ao menor, do menor à criancinha de peito, nos prospera, Pai. Prospera todos os empresários, Pai, desde aqueles que já têm empresa estabelecida até aqueles, Senhor, que começaram a fazer docinhos ontem, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é o Deus de Israel, dono do ouro e da prata, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a Tua boa mão esteja, meu Deus, esteja, Senhor, com todos os estrangeiros, com todos os meus irmãos que estão nos Estados Unidos e as minhas irmãs que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, Pai, no Japão, Pai, que estão ali na Itália, Pai, que estão na França, Pai. Tende misericórdia dessas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus, desses irmãos. Dê casamento para aquelas que precisam, dê casamento para aqueles que precisam. Que esses diplomas dessas minhas irmãs possam ser validados em nome do Senhor Jesus, possam ser reconhecidos nessas terras estranhas. Que aquelas que precisam estudar faculdades, Pai, que se abram essas portas, que elas tenham, Senhor, intimidade com o idioma desses países, Pai, com essas leis em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, que o Senhor abre porta para que elas consigam carteiras de motor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse irmão se case bem, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Senhor, abençoe todos os políticos desse país, Pai.
Senhor, faz a eles a justiça que cada um deles merece, em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de corrupção, todo espírito de maldade, perversidade, violência, Pai, de ganância, em nome do Senhor Jesus. Ensina a eles, Pai, o temor do Senhor. Mostra para eles, Pai, que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor. E que eles precisam, Senhor, fazer um governo justo, um governo honesto, um governo sem corrupção, um governo que cuida da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, Pai. Daqueles, Senhor, que estão perecendo pela fome, que estão perecendo na fila do SUS, Pai, por causa de cirurgias que não vêm, por causa de medicamentos que se esperam, por causa de cirurgias, Pai, por causa de consultas especiais. Tende misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Somos pobres e necessitados, Pai, mas o Senhor que cuida de nós e levanta pessoas em nosso favor. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Varre com toda a corrupção desse país e faz para esses políticos a justiça que eles merecem, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, do mais importante ao menos importante, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço, Pai, tende piedade de todos esses que estão enfermos. Nos cura, Pai, nos restaura, Pai. Eu te agradeço pela minha cura cada dia mais, Pai. Limpa as nossas veias, nossas artérias, nos dê ossos saudáveis, veias saudáveis, sangue saudáveis, Pai. Faz nascer em nós neurônios novos, Pai. Células novas, células boas, Pai. Nos cura de todo tumor, Pai. Cura essas minhas irmãs que estão em tratamento de câncer, Pai. Que venha testemunhos para a glória do nome do Senhor, Pai. Cura essa moça que está lutando ali contra o lúpus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cura os rins dessa minha irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se for seta do diabo, que caia por terra, Pai. Se elas estão sendo vítimas de obra de feitiçaria, que caia por terra, que seja desfeito em nome do Senhor Jesus, Pai. Continua cuidando dessa irmã que fez a cirurgia ontem, Pai, do cérebro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse ministério só vai parar de orar a hora que ela receber alta e já estiver em casa, Pai. Cura dessa senhora que quebrou o fêmur, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, Pai. Tende piedade, que aqueles que estão viajando, Pai, que tenham boa viagem, Pai, que sejam dias proveitosos. E aqueles que vão viajar, prepara a viagem, Pai. Prepara o avião, prepara o hotel, prepara a casa, prepara a hospedagem. Que tudo corra bem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu santo nome, Pai, porque todas as dádivas vêm do Senhor, Pai. Senhor, nos abençoa, Pai querido, como igreja, como família, Pai. Não desista de nós, Pai. Hoje eu já te pedi, Senhor, não desista de nós. Nos cura, nos sara, nos limpa, Pai. Nos cura. O que é tumor para o Senhor? Não é nada, Pai. Não é nada. O Senhor é poderoso para fazer. O Deus que curou Lázaro, o Deus que restaurou Lázaro, o Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo. O Deus que esteve ali ceando com Lázaro depois para celebrar a cura, Pai, a vida, Pai, é o mesmo. Então, Senhor, que assim seja, Pai, que possamos ser curados, que possamos ser ressuscitados, que pessoas que estão morrendo possam ser ressuscitadas para a glória do nome do Senhor Jesus e depois celebrar contigo na tua casa, Pai, a vitória, poder testemunhar, Pai, a vitória em nome do Senhor Jesus. Que teus olhos possam percorrer todos os hospitais, possam percorrer a nossa casa, Pai, possam percorrer as nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser santificados, Pai, sarados, curados, Pai, em nome do Senhor Jesus, para te glorificar, Senhor, para te glorificar. Senhor, abre portas, Senhor, abre portas para todos esses que estão endividados, para que eles possam pagar suas dívidas, Pai, e viver do resto. Abre portas para esses que nos devem, Senhor, para que eles possam nos pagar, Pai, e ainda viver do resto. Esse empresário que fez esse serviço que ainda não recebeu, Pai, que ele possa receber para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, que ele possa receber todos os dias. Eu tenho te pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver o testemunho dessa esposa, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, digno ao trabalhador do seu salário, Pai. Tem pessoas que estão sendo abusadas por causa da sua boa fé, por causa da sua bondade, Pai. Não deixa não, Senhor, não deixa não, porque o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, Pai querido.
querido. E o Senhor é poderoso para fazer. Abre portas, Pai. Tem de misericórdia dessa moça, Senhor, que está ali vivendo na casa da mãe dela, Pai. Eu profetizei, Senhor. Eu vi, Senhor, que o Senhor tem portas para se abrir para essa moça, Pai. Portas não, o Senhor tem um portão. Muda a vida dessa moça, Pai. Hoje eu perguntava para o Senhor, Pai. Tem de misericórdia dela. Muda de fato, Pai, a vida dela em nome do Senhor Jesus. Faz ela encontrar favor. Eu falei com o Senhor, Pai, que se eu tivesse condições, eu traria ela por um período para dentro da minha casa, Pai, até a vida dela ser totalmente restaurada. Mas eu não tenho, Pai. Eu só tenho condições de orar, Pai. De orar e clamar ao Senhor. Então que o Senhor tenha de misericórdia dela, Pai, e faça ela encontrar favor naqueles que podem favorecê-la, Pai, financeiramente, Pai, naqueles que possam favorecê-la com emprego, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Se eu que sou má me compadeço dela, imagine o Senhor, Paizinho, imagine o Senhor. Então tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, e abra todas as portas. Tenha misericórdia dessas minhas irmãs que estão sofrendo em seus casamentos, Pai. Restaure esses casamentos em nome do Senhor Jesus. Tira desses esposos toda a violência, toda a maldade, toda a pornografia, Pai. Coloca no coração deles amor por essas esposas, amor pela família, que verdadeiramente eles se tornem homens do Salmo 128. E para as minhas irmãs que estão solteiras, Pai, não deixa elas jamais, Senhor, quererem contaminar o corpo delas, que são templo do Teu Espírito Santo. Não deixa elas jamais, Senhor, contaminar o corpo delas, deixando que o corpo delas sejam tocados por homens imundos, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa, Pai querido, não deixa. Tenha misericórdia, Pai. Tira de nós toda carência, Pai. Tira de nós toda ansiedade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, que nós somos princesas do Senhor, filhas do Senhor, mulheres que devemos ser santas em nome do Senhor Jesus. Santas em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, meu Deus querido, que assim seja. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus seja a tua maior ambição. Chegar na presença dele, ganhar aquele abraço gostoso dele. Ouvir, entra bendito de meu Pai, bendito de meu Pai. Seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor todos os dias, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito, dê o seu like, porque é você, minha irmã e meu irmão, que fará esse ministério crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Um beijo.